Vamos. Aula de hoje é cortito. Una hora de clase tenemos. No sé bien, vamos. Hoy día 4. Aí eu falei para vocês que ia passar a sopa de varrer, só que eu pensei que hoje tínhamos 2 horas de aula. Eu só estou com 1 hora. É um conteúdo que é de 1 hora, pouquinho, rápido, cai muito no Revalida. Eu estava estudando sobre ele, tá? Então vocês vão ver que é tranquilo. Só 21 slides. Se llama así. En la próxima aula, si no me engano, mañana tenemos 2 horas de aula. ¿Sí? Entonces ahí vemos el esófago de barrer, vemos ERG, enfermedad por reflujo gastroesofágico. Continuamos en el esófago. Se llama divertículos esofágicos. La aula de hoje, capítulo 34 ainda. Entonces, título: divertículos esofágicos, capítulo 34. É tranquilíssimo. Achei super interessante. Interessante, eu não duvido, doutor. Comenzamos. Primero, ¿qué significa la palabra divertículo? Divertículo, ¿qué significa? Sabemos, até imaginamos o que nós estamos falando. Divertículo é saquito, saquinho, saco, una protrusión sacular. Então, sempre que eu falar divertículo, é uma protrusão sacular, saquinho, ¿no es cierto? Por ejemplo, tem divertículo que es normal en el intestino grueso, que son los apéndices epiploicos, no sé si lembram. Son divertículos, son saquinhos de tejido adiposo. Entonces, que ese divertículo aquí son patológicos. ¿Dónde se encuentran? En el esófago. Entonces, vamos a ver primero, coloque el título, continuación del capítulo 34, que voy a escrever, está escrito ahí en el slide, pero yo gosto de escrever. ¿Qué son los divertículos esofágicos? Son, definición de Nichans, protrusiones, saliencias. Son protrusiones saculares, porque parece saquinho. Protrusiones saculares, vamos a poner así, vamos a resumir, porque después vamos a dividir en tipos. De la parede esofágica. Entonces son saquinhos patológicos que se encontram onde? Na parede esôfago. Aí vamos ter que lembrar um pouquinho dessa parte anatômica que vai ajudar muito. Vamos fazer assim. Aí, o que eu fiz de vermelho são esfínter. Então, ele de arriba se chama esfínter esofágico superior. Esse de abaixo se chama esfínter esofágico inferior. Tá bem? Então, temos 2 esfínteres, um superior e um inferior. E tudo que está de azul aí, vocês sabem que é esôfago. Só que aqui, vocês sabem que tem outro órgão, que se chama faringe. Então, na faringe depois vem esôfago. Aí você tem que lembrar que faringe tem 3 músculos constritores, porque no total tem 5. Só que 3 deles são constritores, ou seja, fazem isso aqui, tá? Como se chama cada músculo? Esse aqui, que não me interessa agora, se chama músculo constritor superior. Esse aqui fica fácil aí, né? Esse aqui se chama músculo constritor médio. E esse aqui se chama músculo constritor inferior. Então, vamos fazer assim. Aí está. Sim? Só que aqui, vamos fazer assim de rosa. Depois eu vou mostrar no desenho do livro, que está mais bonito. Aqui. Colocamos aqui, que me importa é esse aqui, como se chama músculo? Músculo constritor inferior. E como se chama esse aqui, esse vermelhinho? Esfínter esofágico inferior, que ele tem um nome, se chama músculo cricofaríngeo, tá no Nichans? Cricofaríngeo, coloquem, já que no Nichans vocês vão estar estudando, e ele chama o músculo esfínter esofágico superior de músculo cricofaríngeo. ¿Por qué se llama cricofaríngeo? Porque se inserta en el cartílago cricoides y porque se mistura con los músculos da faringe. Então, o esfíncter esofágico superior é conhecido como cricofaríngeo. Perceberam? Vou para facilitar, vou fazer assim. Tudo isso aqui é esfíncter esofágico superior. E esse diverge é quem? Músculo constrictor inferior. Perceberam que entre esses dois, essa parte rosa é mais ou menos triangular. É mais ou menos um triângulo.
¿sí? Y esa parte triangular que se encontra entre esses dois músculos, quem? Esfíncter e músculo constrictor inferior, é uma zona fraca do nosso corpo. Ou seja, todo mundo tem esse triângulo. Sim, esse triângulo tem nome. Se chama triângulo de Leimer. Tá bom? Já vou mostrar e vocês vão escrever. Então, este triângulo é uma zona débil, uma zona fraca do corpo. Todo mundo tem. Só que algumas pessoas têm uma predisposição genética a essa zona ser mais fraca ainda. Tá? E se essa zona é fraca, ela vai poder formar saquinhos. Vocês vão ver já por quê. Mas, professor, então essa zona se encontra na parte anterior do esôfago? Não, ele está na parte posterior. É que eu não sei desenhar o esôfago e o estômago assim. Tá? Mas imaginem que isto está atrás. Ou seja, esse triângulo se encontra na parte posterior. Não tenho aqui, tenho na parte posterior dele, esôfago y faringe. Entonces, ¿dónde está específicamente? Se encuentra entre dos músculos, constrictor inferior y el esfínter, que es el cricofaringe. Entonces, es una zona fraca que todo mundo tem. É um triângulo. Não existe somente esse triângulo, existem outros. Só que o que me importa agora é esse. ¿Dónde está este triângulo? Na parte anterior ou posterior? Posterior. Posterior. Então, imaginem só que meu paciente está assim. ¿Dónde coloco? Vamos lá. Não sei desenhar de lado. Este paciente está assim, tá? Aqui é anterior, aqui é posterior. E aqui quem é? Faringe. Constrictor superior, constrictor médio, constrictor inferior. E aqui quem é? Músculo cricofaríngeo, esfíncter. Aí é o esfíncter. E aqui a zona fraca, o triângulo. Sim? Então é aí que vai acontecer. Então o paciente está assim. Na zona posterior temos o triângulo, tá? Zona fraca, zona. Qual é o nome desse triângulo, doutor? Leimer, tá? Já mostro para vocês. Leimer, triângulo de Leimer. Tem outro triângulo que se chama Killian, eu lembro do Kylian Mbappé, tá? Só que a topologia vai ser esse eu não lembro de ninguém, tá? De Leimer. Então, como se chama triângulo Leimer? É uma zona débil, todo mundo tem, só que algumas pessoas é mais fraca ainda, tá? E se aumentar a pressão intraesofágica, aqui tem uma pressão, tá? Dentro do esôfago. O esôfago é um órgão tubular, tá? Então, em promedio, a pressão varia de 14 milímetros de mercúrio a 35 milímetros de mercúrio. Então, tem uma pressão dentro. Eu não vou cobrar a pressão, só que o livro fala. Então, aqui dentro é uma pressão. E se esse paciente sofrer de acalásia, lembra a acalásia? Tá? Que o esfíncter esofágico inferior fica contraído. Então aqui a pressão aumenta. Você está aqui super contraído, a pressão aqui vai aumentando e essa zona é fraca. E alguma pessoa mais fraca ainda. O que vai acontecer? Aqui as paredes do esôfago vão começar a formar um saquinho. Entende? Por que aconteceu esse saco? Porque aumentou a pressão intraesofágica. E por que aumentou a pressão intraesofágica? Porque o paciente sofre de acalásia. Ou seja, que meu paciente com acalásia pode sofrer de divertículo. Aí se formou o quê? Um saquinho. E esse divertículo vai ter nome, tá? Então, o que é um divertículo? É um saco, é uma protrusão sacular. Então, se forma um saquinho em que parte do esôfago? Anterior ou posterior? Posterior. Então, esse saquinho pode estar onde? Pode estar na parte de cima, entre quem? Entre esses dois, nesse triângulo. E pode estar na parte de baixo, tá? Aqui também você pode formar saco, pessoal. Na parte posterior também. Então, aí você formou um saco. Aqui você formou um saco. Então, onde se forman los sacos? Los sacos de los divertículos se dice que son esse me ajudou muito. Los sacos, los divertículos son juxtaesfinterianos. O que significa juxta? Extremidades, doutor? Está em cima de quem? De los esfínteres. Yo le pregunto, ¿dónde se forman los divertículos esofágicos? Los divertículos esofágicos son juxtaesfinterianos, ou seja, ficam por cima de esfíncter esofágico superior e fica por cima de esfíncter esofágico inferior. Ou seja, eu posso ter saquinho onde? Em cima e embaixo. Então, são juxtaesfinterianos.
E Nunca vai ser mediano. aí tem outro. Só que esses saquinhos que são justa esfinteriano se consideram como falsos. Por que falso? Porque não tem todas as túnicas do esôfago. Quais são as túnicas do esôfago? Vamos perguntar isso. Quais são as túnicas do esôfago? Mucosa, submucosa, muscular e adventícia nessa parte. Adventícia. Ele não tem tudo. Ele é somente uma protrusão da mucosa. Aí o livro fala pouco tecido areolar, aquele tecido contínuo laxo, e um pouquinho de adventícia e muscular. Ou seja, ele não está formado por todas as túnicas do esôfago. Por isso ele é falso. Tá? Não tem toda a túnica. Já que está no meio, que tem nome, ele tem toda a túnica. Ou seja, ele tem túnica mucosa, submucosa, muscular e adventícia. Ele é um divertículo verdadeiro. Esses que são justas são falsos, porque não tem todas as túnicas. E esse que está no meio é verdadeiro, porque tem todas as túnicas. Então, de cima, falso, se chama justa esfinteriano. E o que está no meio, como se chama? Verdadeiro. Verdadeiro ou mediobronquial. Tem vários nomes, eu gosto desse. Mediobronquial. Por que mediobronquial? Porque está no nível dos brônquios. Lembra a bifurcação? Traqueia, brônquio. Então você está aqui, tu tráquea, e aqui passa o esôfago posterior, claro, e aqui a esse nível se encontra o divertículo médio. Esse é divertículo superior e inferior, justa esfinteriano. E esse é divertículo médio. Justa esfinteriano porque está por cima dos esfínteres. E o que está no meio é a nível dos brônquios. Tá? Então, quantos divertículos podemos ter? Eu posso falar 3. 2. Superior, inferior e médio. Eu posso falar 2. Falso e verdadeiro. Entende? Então, não importa. O importante é entender quantos divertículos podem estar presentes no nosso esôfago. 3 divertículos, professor. Justa esfinteriano superior, justa esfinteriano inferior e também o médio, que é o mediobronquia. Tá? Aí o senhor fez um acometimento praticamente matemático, né? Fácil de discernir. Facilíssimo. Como o justo é por cima, eu quero saber um pouco abaixo. Também vai ser considerado positivo? Aqui, Exato. você fala, não, Pouco los acima do limite. divertículos se encontram em zonas débiles. Ou seja, esse divertículo pode sair aqui? Não. Esse divertículo vai sair sempre no triângulo. E esse divertículo sempre sai por cima desse esfíncter. Por isso que esse divertículo aqui se chama epifrênico. Epifrênico, porque ele fica sobre o diafragma. Quem passa aqui? Diafragma, ele está sobre o diafragma. E esse aqui se chama também, aí vou fazer um resumo para vocês, não se preocupem. Esfinteriano, justa esfinteriano. Divertículo de Senker. Olhem só, aí vamos começar a complicar. Esse aqui é um divertículo, justa esfinteriano. Esse aqui é um divertículo, justa esfinteriano, porque se encontra sobre o esfíncter. Eu já sei que esses dois dos extremos são falsos, porque não tem todas as túnicas. Não interessa saber qual túnica, mas não tem todas as túnicas. Tá vendo? Esse aqui tem nome. O que sai nesse triângulo de Leimer se chama divertículo de Senker. E o que sai aqui embaixo, tá, por cima do esfíncter esofágico inferior, se chama divertículo epifrênico, porque fica por cima do diafragma. Tá? E esse do meio se chama mediobronquia. Vamos fazer o resumo. Vamos ver se entenderam. Os divertículos são considerados patológicos? Patológico, você vai ver que terrível que acontece. Normalmente não temos divertículo, Só que pessoas do Ocidente, quem é do Ocidente? Nós somos do Ocidente. Sofrimos, dizem, Michans, 1 em cada 1000 pacientes, olha só, 1 em cada 1000 pacientes sofre de divertículo. Claro que ele tem as causas, uma delas é a calásia e tem a causa idiopática. O que é idiopático? Desconhecido. Desconhecido. Eles não sabem por quê. Só que o paciente se forma divertículo. Vamos ver. Vamos ir repassando. Este é o esôfago, este é o estômago, anterior, posterior. Esse aqui é o esfíncter esofágico inferior, esfíncter esofágico superior. E esse aqui é faringe. Aqui eu sei que eu tenho um triângulo. Aqui se formou um saquito. Como se chama esse divertículo? Senker. Ele é justa
esfíncter. Aqui eu posso ter outro saquinho, que se chama divertículo epifrênico, porque fica sobre o diafragma, perfeito? E aqui eu tenho outro saquinho, posso ter outro saquinho, como se chama? Meio bronquial, está no meio, está perto do brônquio, meio bronquial. Qual deles é verdadeiro? Meio. Extremo falso, meio verdadeiro. Por que esse é falso? Não tem duas turmas. E esse aqui? Porque tem todos igualzinho ao esôfago. Está bien? Até aí bien. Qual é mais comum? Qual desses três divertículos é mais comum? A. Zenker. B. Medio bronquial. C. Epifrênico. Qual deles é mais comum? Quem chutou Zenker acertou. O mais comum é o divertículo de Zenker. Aí eu explico depois o porquê. Porque a zona mais fraca é naquele triângulo. Olha só o que acontece. Não copiem ainda, vou mostrar tudo. Esse divertículo apareceu por quê? Um que eles já sabem é que aumentou o quê? A pressão que está dentro do esôfago. Então, aumento da pressão intraesofágica. Por que pode aumentar essa pressão? Uma das causas é que o paciente está sofrendo de acalásia, tá? Que contrai muito e de 14 a 35 milímetros de mercúrio, isso fica 50 a 60 milímetros de mercúrio. Aumentou. A acalásia acontece por quê? Contração daquele esfíncter esofágico inferior. O esfíncter fica contraído. E o Mitchell falava que a acalásia, a principal causa de acalásia é chagas. Lembram? Isso vimos na aula passada. Então aqui está assim, contraidíssimo, aumentou a pressão, aqui está muito fraco e começou a formar o saquinho. Só que esse saquinho no começo é um saquinho, aqui ficou fraco, ele sempre tem uma parte que está em comunicação com a faringe, com o esôfago, que é seu coelho. Essa parte aqui se chama coelho porque é a mais fina. E esse coelho tem um orifício que está em comunicação com quem? Faringe e esôfago. E essa parte aqui se chama saco. Então, a parte grande é o saco, a parte fina é o coelho. E o coelho tem uma comunicação. Por isso, se aumentar mais a pressão aqui, ele vai crescendo. Chega a um ponto que o paciente comeu um pedaço de frango. E esse pedaço de frango começa a ir pro saquinho. E o saquinho começa a aumentar mais ainda o tamanho. Entende? E o paciente vai ter, sabe o que? Além da disfagia, tudo isso que eu vou falar já. Mau hálito. Halitose, mau hálito. Imaginem só um saquinho aqui cheio de comida. Aqui vai acontecer com essa comida que está aqui no saquinho. Tá? Então você vai componer e vai criar um mal aliento. O paciente vai ter halitose. Come, claro, o frango vai para cá também. Só que tem frango que vai para cá. Chega um ponto que esse saco cresceu tanto que começa a Destruir. comprimir o esôfago. Então o saco já está lleno de resto alimentar, comprime o esôfago. E o paciente tem uma dificuldade terrível para a deglução, tá? Porque praticamente todo o alimento está indo para onde? Para o saco. E o paciente cria uma habilidade. Ele vai pôr o dedo na boca e vai conseguir apertar lá a faringe e liberar um pouquinho esse saquinho. Tá? Você consiga enfiar aqui e libera um pouco esse saco para ajudar na deglução. Mas o caso não é. O caso é uma secreção que a pessoa tem mais em cima na faringe, assim, o resto alimentar. A gente está falando do mesmo divertículo que é o caso? O divertículo, o que tem o divertículo? Um resto de comida, alimento. E esse resto de comida que vai criar o que primeiro? Halitose. E já que ele sente essa pressão, essa disfagia terrível, porque o divertículo cresceu tanto, o saco cresceu tanto que comprimiu o esôfago, ele tem que liberar. Então ele sente aqui um peso, aqui na região, então você enfia o dedo e começa a comprimir a parte. Ele comprime, o Mitchell fala, comprime o esôfago na coluna. Porque sabe que é esôfago já vem coluna. Então ele fazendo isso, imagina só, enfiou aqui, tá? Então esto aqui meio que a comida sai. Aí ele vai sofrer frequentemente de regurgitação também.
Porque o conteúdo que está aqui vai sair. Entende? Terrível, terrível. E por que a criança tem isso? Quem? Até Não, pero criança. divertículo, no caso divertículo aparece mais em adultos, Mas- ¿sí? Porque é aumento da pressão. Em criança não seja regurgitação. Não, mas eu já vi. Divertículo. Eu já vi casos assim. Então, aí deve incluir na parte idiopática que eles falam. E eles falam 3 teorias, tá? Da parte idiopática, que eles não sabem, né? Então, que eles falam é que a criança, por exemplo, tá? Pode ter um problema no esfíncter. O esfíncter dele contrai, tá? Tem um defeito neurogênico. Tá? E se ficar muito contraído, da criança aqui, esse triângulo vai ser mais fraco ainda e vai formar isso aqui. Então, se for o divertículo de Zenker. Só que o divertículo de Zenker vemos mais em quem? Em adultos, em pessoas ocidentais. Tá? É muito difícil de ver em pessoas de raça negra e em orientais. Fala o livro. Tá? Então, nós aqui que é fraco essa região. Perfeito? Oi, doutor. Oi. Para fazer a correção, seria que a retirada desse bolsinho. Cirúrgico. Tratamento quirúrgico. Até o Mitya mostra que você tem que cortar a parte lateral do pescoço. Imagina só que difícil a cirurgia. Tem que ser um especialista em pescoço, né? Porque aqui essa região é terrível, essa região. Então, aqui nervio, artéria terrível, e ele abre esta região, tá? E tem que costurar, suturar esse divertículo. Ele enfia para dentro ou, dependendo do tamanho, tem que cortar e corrigir. Não tá? faz Mostra no vídeo. interno? Como? Interno. Pode ser, dependendo do tamanho, pode ser por via bucal solamente, e tem vezes que já não dá. O tamanho do divertículo é tão grande que tem que ser por via lateral. Por isso que o Mitya mostra aqui um corte nessa região. Tá vendo? Vamos ver. Começamos. Dá para ver quantos divertículos nele esófago? 3. Este y este se llaman falsos. ¿Por qué? No tienen toda la túnica, solo tienen túnica mucosa, escaso tejido alveolar, poco tejido muscular. ¿Y ese qué es? Verdadeiro, perfeito, todas as túnicas. Esse aqui fica onde? Dá para ver o esfíncter? Eu consigo ver, esse é o esfíncter. Dá para ver o músculo constritor inferior? Esse é o constritor inferior, esse que eu tentei desenhar. Esse aqui é uma vista posterior, o paciente está assim. Então aqui está o músculo constrictor, aqui está o esfíncter, aqui dava para ver o triângulozinho, tá? E aí se formou o divertículo, o saco. Como se chama esse divertículo superior? Zenker, que é o mais comum. Esse outro aqui, dá para ver que o esfíncter, ele é justo esfinteriano também por cima, se formou aqui numa parte fraca, não é um triângulo, mas é uma parte fraca aí da região. Esse divertículo se chama epifrênico, porque aqui se encontra o diafragma, ele está por cima do diafragma. E esse divertículo aqui, médio verdadeiro, fica onde? Meio bronquial. Perto dos brônquios, tá? Perto dos brônquios, por isso se chama medio bronquial, tá? E ele é verdadeiro. Aí vocês vão ver por que acontece. Até aí, bem. Causa, eu já falei, que esse, por exemplo, se formou por quê? Pressão. Aumento da pressão intraesofágica, aumentou muito a pressão, por isso que esse tipo de divertículo aqui se chama, tem tanto nome, divertículo por pulsão. Pulsão, aumentou a pressão que puff, mandou ele para fora, um empurrão, tá? De dentro para fora. Então aqui aumentou tanto a pressão que empurrou essa zona fraca para fora. Esse aqui é a mesma coisa, é também um divertículo por pulsão, ou seja, por aumento da pressão. E o do meio não é por pulsão, o do meio é por... tá comigo, tá vendo se eu sei. Eu ficava nervoso quando era anatomia, meus alunos me testavam com o livro assim, você tá nerviosíssimo. Então é tração. Então, el del medio es por tracción. ¿Qué significa tracción? Que aí, que alguém pegou e puxou. Esse foi de dentro para fora, aumentou a pressão e alguém impulsionou. O aumento da pressão, puff, criou ele. E o outro, alguém teve que colar na parede do esôfago e puxar. Tração, alguém puxou. Professor, quem que é esse alguém? Ficamos super curiosos, né? Você del medio por tração, os de cima são por pulsão. Aumento da pressão, aumento da pressão. E esse aqui? Tração. Quem? Vamos ver já. De los ganglios. Você tem que lembrar que aqui nessa região de tráquea, brônquios, tem um monte de linfonodo, de gânglios, tá?
ganglios linfáticos y ellos van a ser a causa. Ya vamos a ver. ¿Hasta ahí bien? Aquí está. Los divertículos, vocês já sabem que son protrusiones saculares, son saquinhos. Ah, no vale colocar, son saquinhos. ¿No? Son protrusiones saculares que siempre tienen el saco y el cuello. Y ese cuello, orificio, comunica com a luz do esôfago e a faringe. Então o alimento pode ir para o saco. ¿Está bien? Dice, los divertículos son verdaderos y falsos, dependiendo de su estrutura. Y leían, Nietzsche explica perfecto las crónicas. Oi. Independente de ser verdadeiro ou falso, pode dar diverticulite dos dois. De que o paciente tem esse e esse? Não, a diverticulite, por exemplo, lá no intestino, quando dá diverticulite. Ah, não, no intestino é outra causa, é outro tipo de divertículo. Diverticulites. Tem também a pseudodiverticulite. Mas pode dar uma infecção nesse. Sim, claro, pode infeccionar a região. Mas isso acontece mais onde? Aqui, do cólon sigmoides, onde o divertículo do cólon sigmoide inflama, infecciona e terá a famosa diverticulitis. Aqui o que acontece muito para ele, antes dele infeccionar, que é difícil, ele acumular muito resto alimentar. Mais para acumular do que para dar infecção. Mais para acumular. Então, dificilmente vai infeccionar como o del cólon sigmoides, que é famoso em pessoas idosas. Doutor, já que o senhor falou de diverticulite, ela pergunta que eu ia fazer, você já fez? Aqui é uma protrusão. Sim, Na protrusão sacular. Na diverticulite é Na protrusão também. É uma protrusão. Que acontece um aumento na luz do cólon sigmoides, aumento da pressão da luz do cólon sigmoide, que vai criar aqueles saquinhos. E aí também se divide em divertículo verdadeiro e pseudodivertículo. Também. Eu achava que a diverticulite era uma úlcera. Não pode chegar a formar úlcera na região do colo, do orifício. Mas é uma saliência. Você vê lá e você vê um saquinho lá gigante. O pessoal evita comer semente, né, professor? Cor por trás. Igual a apendicite. Semente vai lá e obstrui a região. Igual a apendicite. Cor por trás. Que diz? De acordo com sua localização, medio, que o nosso livro fala medio bronquial. Epifrênico, certo? Faringo esofágico é esse aqui. Faringo esofágico, já que ele fica entre os dois. Ah, bien. Vamos ver. Aqui está. Se divide em pulsión y se divide en tracción. ¿Quién es pulsión? Extremo. ¿Quién es tracción? Do meio. Dá para lembrar. Vamos continuar. Aqui está que eu falei para vocês. Tive que colocar. É que na anatomia, eu sei que já não vamos lembrar. Na anatomia, nessa região traqueobronquial, temos muitíssimos ganglios linfáticos. Esos ganglios linfáticos, por ejemplo, un paciente con tuberculosis, ele chega a aumentar muito de tamanho. Esse gânglio linfático inflamado, quem está aqui posterior à traqueia, ele é só. Esse gânglio linfático vai ser que vai tracionar. Então ele gruda na túnica do esôfago e traciona. Vamos explicar isso. Você não precisa saber o nome dos gânglios, só que o principal gânglio dessa região se encontra aqui. Traqueobronquial. Não, timo não. Timo é aquele órgão que os adultos já não temos, que virou tecido adiposo. Não confundir. Porque gânglio linfático, linfonodo, tá? O que temos aqui também que inflama e vocês chamam de popularmente íngua. Tá? Você é gânglio linfático. Não precisa saber o nome dos gânglios, só que o principal gânglio é que até nome, tinha nome de mulher. Se chamava gânglio traqueobronquial de Caroli na época anatômica. Agora é gânglio linfático, acabou. Quando infartado, né? Sim, hincha. Que dice? Outro nome, eu já falei para vocês, como se chama o divertículo que é superior allá? Senker, segundo Nietzsche, ele é o mais comum, é mais frequente. E acontece naquela zona, aquele triângulo que já vamos mostrar para vocês. Aí não está aí. Aqui está. Olha só que lindo o desenho dele. Está o saquinho. Perceberam que o saquinho já está começando a comprimir? Sim, quem? O esôfago. Que está na tráquea. Tráquea, esôfago. Quem vai estar aqui? Coluna. Você queda meio comprimido entre esôfago e coluna. Terrível, hein? Então, o músculo que eu falei, cricofaringe. E esse aqui é o constrictor. É entre eles que acontece o saquinho. Esta parte se chama cuello. Esta parte se chama saco, a bolsa. Aí está. Esse primeiro, não interessa o outro. Triângulo de Laimier se chama. Deve ser francês. Os franceses me complicam a vida. O triângulo de Laimier. Você vê. Este é o triângulo com muita imaginação.
Porque o de cima é outro triângulo. Aqui o nosso Michans não fala, se não me engano. Se chama triângulo Equilian. Triângulo Equilian. Está escrito aí, uma pena que não dá para ver bem aqui no slide. Que não é o Mbappé, né? No, okay. Y esta aquí se llama área de Killian-Jameson, donde se encuentra el cricofaríngeo. Aquí se encuentra el cricofaríngeo prácticamente. Entonces aquí hay un triángulo, aquí otro triángulo. Aquí vai se formar quem? O Zenker, tá? Que é um divertículo falso. Entonces, solo para saber dónde él se forma en el área del triángulo de Leibniz. Isso cai na prova, não é linda, difícil cair esse nome. Mas quem fizer o Conaré, que ele é para baixo, sabe. Ele pergunta todos os nomes difíceis. Aí, então, isso que interessa para a gente na aula de hoje. Que o paciente vai ter, como expliquei para vocês, ele vai ter disfagia, dificuldade para a devolução tanto de sólidos como para líquido. Quanto mais aumenta o saco, mais dificuldade para engolir, para tragar, porque esse saco tem uma comunicação com quem? Com a luz da faringe e da luz do esôfago. O alimento vai para o saco. Tá vendo? Bien. Isso que eu já falei também, que o paciente tem regurgitação e deve ser terrível realmente ter uma regurgitação. A comida que está no saco vai querer sair e vai de novo para a boca, vuelve, se regurgita. Então, o alimento que vocês viram também que na calácia pode acontecer, né? Lembra que o alimento aqui, o conteúdo gástrico, vuelve. Aqui eu falei até na calácia que dependendo do estadio da calácia, o paciente até dormindo, ele acordou e o travesseiro dele está tudo sujo, regurgitou durante seu sonho. Aqui acontece isso, só que o paciente tem aqui um incômodo. Ele reclama de um incômodo no cuello, no pescoço. E aí fala o livro que ele acostuma tanto, como todo divertículo, como uma hérnia, né? O paciente acostuma e começa a enfiar. Então ele toca. Então aí ele está descargando seu saco. Sensação de globo. Como seria globo? Sensação de balão. Parece que você tem uma bola aqui na região do pescoço. Realmente você tem, né? Você tem um saco cheio de comida. Então essa sensação de pesadez, doutor, me molesta aqui, eu sinto que algo tem uma pelota, tem um globo. Então assim mais ou menos que o paciente vai falar. E plenitude no cuello. Está pesado. Um globo, peso, disfagia, tenho halitosis. Bien, los dientes están perfectos, yo tengo una halitosis. Entonces, ahí comienza, y claro, el paciente, acalasia, viene del norte, la parte de divertículo acalásico, ya que la mayor parte va a ser idiopático, no se sabe por qué se forman los divertículos. Até bom, né? Quando estudamos, qual é a causa de divertículo? Acalásia, Chagas, ¿verdad? E idiopático. Eu ficava super feliz quando falava que era idiopático, porque aí não precisava estudar. Então não sabe? Esse é idiopático. Só que é só 10%, doutor. Aqui está, sim. Halitose, 10%. Halitose, já dijimos também, ele pode broncoaspirar. Isso é óbvio. Então, o conteúdo que está no seu divertículo pode ir para a traqueia. Tá? Você lá sube, você sabe que tem aquela encruzilhada lá que estudamos no primeiro ano. Então, o alimento, o grupo alimentar pode ir hacia seu trato, seu aparato respiratório. Por que o paciente vai ter pérdida de peso? Vai deglutir, vai comer. Dificultar para a devolução, essa sensação de peso, certeza vai estar sentindo também odinofagia, vai estar com dor, tá? Então você não vai ter uma boa alimentação, vai ter uma pérdida de peso. Aqui falta um. Tos e voz ronca. O paciente pode, divertículo de Zenker, o paciente tem uma voz ronca. Por quê? Quem ele está comprimindo? As cordas vocais. O divertículo está aqui, de Zenker. Ele está comprimindo os nervos laríngeo recorrentes. Tá? Lembra? Aquele do barro, sim? Que tem aqui. Que é das cordas vocais. Ele não comprime em si a corda vocal, ele comprime o nervo da corda vocal. Então, por isso que ele vai ter uma voz meio ronca e pode dar também tos. Tá vendo? Aí está escrito aqui. Sim, sim. Aqui. Pneumonia por aspiração. Aspirou. Aqui está, não vi. Cambios de la voz. ¿Por qué? Por compresión de los nervios laríngeos recurrentes. Comprimió el nervio de la región. Ya aquí ella es más común, ¿no? Bien, hasta ahí. Podem compreender isso. Sintomatologia. Sintomatologia. 3 divertículos. Saber certinho todos os nomes. Todos. No revalida, estava estudando. Cai sempre de Zenker, que é um divertículo falso, que é para aumento da pressão, que dá no caso da calásia.
Tem que saber todo. Tem um que falam que é muito bom, que se chama Medcoff. Medcoff. Tem Medicurso, tem Medcoff. Você que está chegando perto já do Leva-Lei. Você no Medcoff dizem que é muito bom. Eu estou no YouTube. Nas aulas que são de graça. Está en dibujo de halitosis. Parece que já tem que tomar cuidado com a saída, professor. Ah, sim. Não posso falar isso em casa, não posso aparecer se eu falar mal da açaí já. Esse dia moeram um barbeirinho junto com Vinchuca. um açaí. Uhum. Rapaz do céu, eu vi Vinchuca. até no pessoal de Porto Alegre. Né? Abre o povo para você. Dá um pouco É, toda hora é isso. Não, mas hoje em dia, para fazer sei lá, tem todos os protocolos. Sim. Vigilância sanitária, não é assim, tomar açaí, vai estar. Só porque eles não me pensam tipo, A mãe boa do Se tarde. quer comprar açaí Tem que fazer barato, o curso. manusear de qualquer forma, Sim. aí realmente o bagulho. Pra É, tem que fazer curso para poder começar. Não é só fazer, não é só ter e fazer. Tem que ter curso, senão eles vão lá muito e Sempre tem os que fazem só por cima. É. Aí que é o problema. Mais barato. Copiaram? Você entende? Você na parte de sintomatologia, você tem que entender por que o paciente vai ter isso, não vale decorar. Por que o paciente vai ter disfagia? Tem um divertículo comprimido. Por que o paciente tem voz ronca? Está comprimindo o nervio laríngeo. Por que o paciente tem pérdida de peso? Por que o paciente pode ter pneumonia? Você tem que ir relacionando. E até aí vamos ter 2 capítulos. Vamos ter hernia hiatal e vamos ter esôfago. Depois vamos ter aquele capítulo pulmão. Vamos falar do que é pulmão. Então, aí vem pneumotora biotora, por exemplo. Os campos de lavanda é por conta dos nervos laríngeo, como é que é? Nervio laríngeo recorrente, que son llamados nervios bajos, que inervan las cuerdas vocales. Por eso, no hay que comprimir a la cuerda vocal, comprime al nervio, a los nervios. Aí começamos a confundir com a falácia, com charlas, começamos a confundir todo. Tem que relacionar, é sentar e estudar. Já tá? Pronto. Dura realidade. Aí seria, você vai ver no próximo slide, eu coloquei um pouco de diagnóstico diferencial e que também devemos pensar sempre como médico interno eles pedem diagnóstico diferencial 5 como mínimo, você explicar porquê, né? Aí eu explico também, só que temos que saber cada patologia. Não estudamos ainda câncer de esôfago, não estudamos ainda espasmo esofágico difuso, estenose péptica, você tem que saber todas as patologias para saber que ele é um diagnóstico diferencial. A classe já estudamos. Passo e depois você termina de copiar. Diagnóstico diferencial, o único que já estudamos aí foi o número 1, a calásia. Certo? Diagnóstico, Mas a calásia não seria uma causa, isso que nem sempre. Né? Então, a calásia pode dar divertículo. Você que tem pessoa que a zona de Lyme não é fraca. Então ele está com dificuldade e tudo, mas a causa dele é só a calásia, não é divertículo. Por isso que ele fala assim, mas é uma causa do divertículo. Diagnóstico, gente, diagnóstico, além da parte clínica, na sintomatologia, vocês vão ter que pedir, vamos ver se eu coloquei. Esto aqui. Vamos primeiro com ele de allá. Que estudo pedimos lá? Naquele lá, na aderência de vocês. Endoscopia. Dá para ver o esôfago, essa luz do esôfago está marcando aí, vamos ver se você vê minha flecha. A luz do esôfago e tem a luz do divertículo que se está formando. Esse aqui é o esôfago. E esse aqui é o divertículo que está formando, está pequeno ainda. O divertículo vai começar cada vez ficar mais profundo. Você observa perfeitamente. De região não sabemos exatamente. Provavelmente seja aqui já na entrada. Um divertículo de Senker que está formando aqui. Então, a luz do esôfago e a luz do divertículo que vai ficar mais ou menos assim. Olha o tamanho desse divertículo. Que estudo fizemos aqui? Raio-X. Com vários, esofagograma. Lembram aquele com contraste? E viram que o divertículo dele ficou cheio do contraste. Dele está gigante já. E é o de Zenker. Perceberam onde está? Está na parte superior. Esse divertículo de
center. Então você tem que pedir, você está suspeitando, você pede esofagograma, ela inclui por contrato e você faz uma endoscopia. Depois eu tenho outro que eu vou mostrar na aula prática que tem mais imagens sobre esses divertículos. No caso do esofagograma é o mesmo, se vai Trago de vários, é o contrato. mesmo tomografia. Trago de vários. Não, trago de vários. É o aquele raio-x que- contrastado. é o contrato, com vários generalmente. Vimos na prática, vimos na aula Não 1, sabia, parece. não. Não veio na aula 1. Era tomo que Você vai tomar contrastava. E é o de primeira Gente, impressão ali. Aqui, esse aqui não nos interessa. Tratamento quirúrgico. Não precisa você estudar qual a técnica cirúrgica, só não sabemos, você é especialista. Aí mostra, eu coloquei outra imagem, viram? O tratamento está cortando o divertículo, isso aí não vamos fazer só se especializar. Entende? Então, não me importa muito todavía. Aqui temos de novo o divertículo, luz do esófago, e viram o divertículo aqui? A partir de cima, a partir de baixo, mais preta, é do esôfago. A partir de cima do divertículo. Que lindo esse aqui de baixo. Dá para ver? Esse saquito. Esse é onde? Zenker ou epifrênico? Como sabe que é epifrênico? Aparentemente o diafragma está aparecendo ali embaixo. Ah, diafragma assim eu não vejo. Pero dá para ver que aqui tem uma estenose. Que é médio. Está contraindo aqui a luz do esófago e aqui está o divertículo. É o epifrênico, na parte inferior. Aqui está a região do esfíncter esofágico inferior. Então, você dilatou, provavelmente tenha acalásia e se formou um divertículo epifrênico. Então, e aqui outro. E esse aqui vai ser qual? Médio. Então, este aqui é por tração. Alguém pegou e puxou. Então, seria por pulsão e por tração. Isso que vamos ter que ir identificando com imagens, que as imagens do MIT não são tão boas assim. Diagnóstico, como eu falei, primeiro, esofagograma, que é o trago de vários que falamos na aula prática, que é o estudo com contraste, e a endoscopia, aqui colocamos aí esofagoscopia. Então, esses são os principais quando estamos suspeitando de quê? De divertículo de Zenker, ou divertículo epifrênico, ou divertículo medio bronquial. Então, esses dois estudos. Manometria, vamos pedir mais quando estamos suspeitando de acalásia, quando já suspeitamos que tem uma alteração motora do corpo. Lembra que vai medir a pressão do movimento peristáltico. Tá? Vamos explicar isso também na aula prática. Depois temos o pseudodivertículo, que eu vou explicar. Temos muitas imagens, isso que eu vou mostrar para vocês, todas as imagens. Aí a sensação de peso.